Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Patrícia Paula e a aula de hoje vai ser sobre ecologia. Você que está aí na sua casa deve estar se perguntando: ué, mas professora, o nosso livro não tem ecologia. Não tem mesmo não, mas isso cai no PISM. E se cai no PISM a gente vai estudar, ok? Vamos entender o que é a ecologia. Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio no qual eles vivem, assim como as relações do homem com o meio, principalmente quando a gente fala de poluição. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje não. Hoje a gente vai falar sobre os conceitos e os fundamentos da ecologia, começando com os níveis de organização dos seres vivos. A partir de uma célula, a gente pode dizer que o conjunto dessas células formam os tecidos, o conjunto dos tecidos formam os órgãos, vários órgãos formam sistemas e formam os organismos. A partir daí nós temos as populações, um conjunto de populações formam as comunidades, um conjunto de comunidades os ecossistemas. Assim como a gente pode perceber na imagem o nível de organização, desde um átomo até a biosfera. O que seriam então essas populações? População é um conjunto de seres de uma mesma espécie que vivem em um mesmo ambiente. Como exemplo, uma população de pinguins, população de araras e população de macacos. A interação dessas populações vão dar origem às comunidades. As comunidades, então, se referem a um conjunto de populações que vivem em um mesmo ambiente. Elas podem ser, então, terrestres e aquáticas. Mas a ecologia, ela estuda também a interação desses seres vivos com o meio físico. Como exemplo, o ar, a luz, a temperatura, a umidade, etc. E aí nós temos que pensar em dois fatores. Os fatores abióticos, que são aqueles fatores que estão relacionados com o meio, exemplo, a luz, a temperatura, a água, entre outros. O conjunto desses fatores formam o biótopo. Já os fatores bióticos são aqueles fatores que estão relacionados aos seres vivos, então se referem ao conjunto de seres vivos. As comunidades que foram aqui citadas, mais o biótopo forma então os ecossistemas. Esse ecossistema então é a interação de todos os seres vivos com o meio. O conjunto das florestas, dos campos, dos desertos e os outros grandes ecossistemas formam a biosfera. Então a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Agora, o que é hábitat e nicho ecológico? O hábitat nada mais é do que o lugar em que uma espécie vive. Pode ser um lago, uma lagoa, até mesmo uma poça d'água. Ou então pode ser árvores, folhas, galhos e até mesmo as florestas. Já o nicho ecológico se refere ao modo de vida de um organismo na natureza, ou o papel que ele tem na natureza. Exemplo, esse aqui é o bugio. Para a gente entender o nicho ecológico do bugio, nós temos que ver o que ele come, quais são os outros seres que vivem junto com ele, quem se alimenta dele, sejam parasitas ou predadores, e onde ele vive, entre outros aspectos. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Caso vocês tenham alguma dúvida, é só entrar em contato comigo lá na nossa plataforma, mandar mensagens que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um bom estudo a todos e até a nossa próxima aula.